eu quero, uma outro questionamento que eu quero fazer com vocês é se o empreendedor ele nasce pronto, né? Às vezes a gente escuta, né, que aquele cara é um empreendedor nato, que o cara nasceu para aquilo, e eu acredito que exista, sim, tem pessoas que têm características que são realmente características empreendedoras. E eu vou falar, eu fiz em 2006, eu fiz um curso do Sebrae, que se chama Empretec, até recomendo para vocês, na época ele eram 9 dias, tá, esse curso. Ele é um curso, ele é bem intensivo, ele é vivencial, tu tem que aplicar muitos daqueles conceitos durante 9 dias, ele é bem intenso esse curso. Recomendo muito, agora ele mudou um pouco, não são mais 9 dias, nem sei se está tendo agora, né, mas enquanto estava tendo ainda, acho que eles estavam fazendo em 7 dias. E é um curso muito interessante, ele trabalha 10 características empreendedoras, tá? E eu falo para vocês que esse curso realmente ele mudou. Eu fiz em 2006, na época eu estava com 26 anos quando eu fiz. E que bom que eu fiz naquela época, porque ele mudou muito. Eu já tinha química, eu tinha aberto a química fazia 3 anos. E ele mudou muito a minha visão de como tocar um negócio, tá? Então, para mim, ele foi realmente um divisor de águas. E o que esse treinamento ele trabalha? Quais as características? Eu vou falar para vocês aqui as 10 características. Primeira, iniciativa e busca de oportunidades, tá? Então, um empreendedor são pessoas que buscam, que eles criam oportunidades. Eles têm a proatividade de ir atrás. E em muitos casos, essa característica, até depois fala ali, né, que elas também conseguem progredir em contextos desfavoráveis, como durante uma crise. A gente vê vários exemplos aí de empresas que durante a crise crescem, né? Por quê? Porque vem muito dessa questão, dessa característica empreendedora, da iniciativa e identificar oportunidades, certo? Uma outra característica que todo mundo associa muito também a empreendedorismo, né, que é a questão da persistência. Né? Essa característica dele buscar sempre, de continuar batalhando pelo que ele acredita. Claro, a gente tem que ter um cuidado aí, né, pessoal, que muitas vezes a persistência, se ela excede um pouco, ela vira teimosia. E tu tem que ter cuidado, porque às vezes a tua ideia ela precisa ser repensada, a forma que tu tá, como tu está conduzindo ela talvez tem que ser repensada. E muitas vezes o empreendedor ele não enxerga isso e ele segue na insistência, na teimosia, e isso é perigoso. Tá? Então, mas é uma característica muito marcante de pessoas empreendedoras é a persistência em relação ao que acredita e ao seu negócio. Questão de cálculo de riscos, né? Então eu já escutei muitas vezes assim, o empreendedor ele gosta de correr riscos. Na verdade, ele não é que ele goste de correr riscos, ele busca correr riscos calculados, porque todo negócio tem um grau de risco, né? E o empreendedor são pessoas que eles buscam correr esse risco de uma forma calculada. Ele sempre vai tentar reduzir a chance de erro, né? E ele aceita desafios moderados. Então, essa é uma característica também dos empreendedores. Buscar esse risco, correr esse risco calculado. Preocupação com qualidade e eficiência. Então, empreendedores, eles têm essa característica neles, assim, ó, de buscar sempre a melhoria contínua, de buscar sempre, eles são muito orientados para o cliente. Eu estava fazendo uma reunião, esse microfone está me incomodando. Eu fiz uma reunião com o pessoal ontem e eu falei muito isso, assim, ó. A gente aqui é uma empresa muito orientada para o cliente, assim, primeiro de buscar, está sempre melhorando, a gente sempre está buscando melhoria nos nossos processos, nas soluções que a gente oferece, e a gente é muito orientado para satisfazer o cliente no sentido até de se colocar no lugar do cliente e ver o que a gente pode fazer por ele, para que ele, com o nosso trabalho, ele reduza os riscos do negócio dele, né? Tem toda uma série de riscos associados ao negócio, o empreendedor tem, então a gente busca sempre reduzir o risco do negócio dele e ainda identificar oportunidade para ele a partir da adequação ambiental. Né? Então, isso é um exercício constante aqui na Química, certo? O outro é comprometimento. Empreendedores, eles são comprometidos com a sua equipe, com o resultado, e eles são os responsáveis, eles chamam a responsabilidade tanto pro, né, eles fazem a frente e eles são eles inclusive quando acontece um fracasso, eles tomam a frente e eles chamam a responsabilidade para isso. Então eles são comprometidos com o resultado e eles buscam o sucesso e eles são comprometidos com isso, certo, pessoal? Então, mais uma característica aqui. Busca de informações. Empreendedores são pessoas que buscam estar sempre se atualizando.
Muitas vezes ele está marcado em azul com a ajuda de especialistas, então aí que entra os consultores, né? Existe, pegando aqui o exemplo da Químia, a gente tem vários tipos de consultoria que a gente tem aqui, justamente para isso, pessoal, para a gente buscar se atualizar como empresa. E então isso é uma característica muito marcante de empreendedores. São pessoas que estão sempre buscando informação, porque nessas informações, muitas vezes é onde tem as oportunidades, certo? E uma outra característica, que é a sétima, que é uma característica muito marcante para empreendedores, é a questão do estabelecimento de metas. E essas metas, elas têm uma forma de ser estabelecida. São o que o pessoal chama de meta SMART. O que é uma meta SMART? É uma meta específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. Então, específica é deixar bem clara o que é a meta. Mensurável, que tu possa medir, que tu possa ver se a pessoa atingiu ou não. Atingível não pode ser uma meta impossível, senão tu vai te desmotivar. Então, ela tem que ser atingível, não que seja fácil, ela pode ser desafiadora, mas atingível. Relevante, ela tem que ter uma importância, essa meta. E temporal, ou seja, tem que ter um prazo. Eu vou dar um exemplo de uma meta nossa aqui, uma meta interna, vou dividir com vocês aqui da Químia, que é abrir 100 unidades franqueadas da Químia no Brasil até 31 de dezembro de 2025. A Químia completou agora no mês de maio 19. Tá? Então a gente tem ainda 81 unidades da Químia para abrir até dezembro de 2025. Então estou dividindo com vocês essa meta só para vocês verem como que a gente trabalha aqui também, como que os nossos objetivos são colocados em metas e como que a gente busca isso, tá, pessoal? Uma outra, né, característica é planejamento e monitoramento sistemático. Então, a questão de organizar tarefas e processos, uma outra coisa muito importante, pessoal, medir e avaliar resultados. Tá? Então, o empreendedor está sempre medindo e avaliando resultados e agindo corretivamente, né, caso o resultado atingido não seja o que ele busca, né? Então, isso é uma característica bem marcante também em empreendedores. Persuasão e rede de contatos. Isso eu até falo com o pessoal que compra franquia, né? O dono de uma empresa, ele é um vendedor. O empreendedor, ele é um vendedor. E muitas vezes na maioria dos casos, se tu não tem essa habilidade, tu consegue desenvolver ela. Então, tu vai atrás dessa informação, tu vai atrás dessa habilidade e tu se torna com o tempo vendedor. Né? Então, ele tem essa questão, o poder de persuasão do empreendedor é uma característica, por ele ser, muitas vezes, até o vendedor da empresa, dependendo do porte da empresa, ele é o único vendedor da empresa. Então, o empreendedor, ele sempre vai ser um vendedor, porque ele tem que vender uma ideia, tem que vender um projeto, tem que vender um produto, tem que conseguir, dependendo do caso, investidor. Tá? Então, ele precisa vender. E uma outra coisa que é uma característica muito importante para o vendedor é ter rede de contatos e bom relacionamento. Tá? Ter bons relacionamentos, conhecer pessoas. Porque isso que, em algum momento, ele vai se fazer valer dessa rede de contatos para alavancar o negócio dele, certo? Por último, independência e autoconfiança. Então, os empreendedores, eles têm essa questão da autoconfiança, de tomar decisão, enfrentar desafios. O empreendedor, ele é, por natureza, uma pessoa autoconfiante, esperançosa, sonhadora. Ele acredita, né, sempre que ele vai conseguir, que ele vai atingir os sonhos dele, os objetivos. Então, essas são as 10 características empreendedoras segundo o Sebrae, segundo essa formação que existe, que é o Empretec, e que como eu falei para vocês, para mim foi muito importante na minha carreira, na minha vida, e por isso que eu quis dividir com vocês aqui. Bom, e então encerrando, né, esse ponto, que eu pergunto de novo, o empreendedor nasce pronto. Na verdade, essas características aqui, pessoal, é possível desenvolver. Tá? Então, essa é a boa notícia para quem quer empreender, é que essas características aqui tu tem como desenvolver, e com o tempo tu vai desenvolvendo ela. Tanto pela experiência, quanto pela busca de conhecimento, formação. Então, são características que tu consegue desenvolver na tua carreira.